Agora chegou aquela hora do quadro tão esperado aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta, que é o Fala Defensor, e está no ar. No Fala Defensor de hoje, nós vamos tratar essas mesmas modalidades que também relacionadas a golpes, né? O consórcio é encarado por muitos como a única forma de alcançar os grandes sonhos materiais da vida adulta, né? A casa, o carro, enfim. Mas a má-fé de algumas pessoas do ramo podem transformar o início de um sonho em um pesadelo. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o defensor público, Dr. Isaac Vinícius Costa, que está conosco via live, para explicar para a gente sobre tudo isso. Ele é do setor de defesa do consumidor. Doutor, mais uma vez, defensor, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela sua disponibilidade de a gente tentar tirar as dúvidas dos nossos queridos telespectadores, porque me parece que depois da pandemia, os golpes começaram a vir em avalanches terríveis, causando grandes estragos para os consumidores, né, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos, do qual fala defensor do programa. É isso mesmo, Wilson. O que está acontecendo é que agora, com essa pandemia e com a virtualização dos procedimentos, dos negócios jurídicos, os golpes aumentaram, é fato. E esse, especificamente, do consórcio, é algo que tem nos chamado a atenção porque está se repetindo, né? As pessoas, elas veem um anúncio na internet, muitas vezes não conferem, e aí, com a promessa do crédito facilitado, contratam, né, assinam um contrato, fecham um contrato, e quando eles vão ver, aquilo que foi prometido, aquilo que foi ofertado, não foi cumprido, né, que é o crédito facilitado, né? Agora, vamos trazer, doutor Isaac, trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem também tirar dúvidas, que talvez foram vítimas ou que têm medo, muitas vezes, de fazer esse tão sonhado consórcio que é importante, mas com medo de cair nas armadilhas, né? Tem perguntas feitas aqui pelos nossos telespectadores, vamos trazer então aqui. Deixa eu ver quem é que faz a primeira pergunta para o doutor Isaac, pode soltar aí, deixa eu ver. Quem faz a primeira pergunta é a Regiane Ferreira. Ela pergunta o seguinte, doutor Isaac: muitas pessoas entram num consórcio sem entender bem do que se trata. Afinal, o que é um consórcio e como ele funciona? Isso. Muito boa pergunta. O consórcio, ele funciona como investimento a longo prazo, né? O consorciado, ele precisa aderir a um plano e pagar as parcelas, né, dentro do prazo e no valor que foi definido em contrato, né? Todos os meses são realizados sorteios e um dos participantes desse grupo, né, quem aderir ao grupo, um desses participantes é sorteado, ou então oferta um lance para receber o prêmio. Então, quando se fala em contemplação imediata, já desconfie que isso não é um consórcio, né? Essas ofertas enganosas que estão sendo feitas pela internet, Wilson, elas prometem um crédito em até 30, 40 dias. E o consórcio não tem essa promessa. Você vai esperar ser sorteado ou então vai ofertar um lance para conseguir o seu crédito, para comprar um carro, uma moto, um imóvel, para construir uma casa, para reformar. Então, é preciso saber que o consórcio também não tem antecipação de taxa de entrada, né? Isso também não acontece no consórcio. Interessante isso, né? Que acho que aí é onde os golpistas entram, né? O senhor dá uma entrada agora e, consequentemente, daqui a 15, 20 dias, o senhor vai ser contemplado. Eles acabam enganando as pessoas através dessas informações. É isso, doutor Isaac? Exatamente, exatamente. Perfeito, muito bem. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta das pessoas que querem participar também, fazendo perguntas aqui no Fala Defensor, para o doutor Isaac Vinícius. Vamos lá. O Márcio Alves faz a pergunta para o senhor, doutor Isaac. Quais são os pontos principais a serem analisados antes de assinar o contrato? Olha que pergunta interessante do Márcio, né? Certo. O primeiro, até já falei, é uma boa pergunta do Márcio, é observar essa questão da entrada. Desconfie quando é exigido uma entrada, principalmente num valor considerável. Infelizmente, Wilson, isso acontece com as pessoas que muitas vezes têm restrição de crédito. E é um argumento para a pessoa, para o consumidor cair no golpe, cair nessa propaganda enganosa. Porque muitas vezes o corretor ou o vendedor, né, que está ali buscando angariar clientes, ele vai dizer, eu estou pedindo essa entrada, esse depósito de entrada ou taxa de entrada porque a gente não analisa o crédito. Você pode ter o nome sujo na praça, não tem problema. Então, é por isso que a gente pede a entrada, né? E muitas vezes aqueles que mais necessitam, que estão mais endividados, fazem um esforço para conseguir essa entrada e são enganados, né?
quando vão ver, eles vão descobrir que adentraram em um consórcio e não numa linha de crédito facilitada. Primeiro cuidado é essa entrada que eles pedem. O segundo é a empresa, verificar se ela tem CNPJ, colocar lá, hoje é fácil uma consulta na Receita Federal, né? Você consulta o CNPJ, se ele está ativo, onde é que fica essa empresa, pesquisar sobre a empresa e analisar o contrato, né? Se você vir o nome proposta de adesão em consórcio, ou o nome consórcio, né, nessas linhas, nessas páginas, você não está aderindo a uma linha de crédito facilitada, mas sim a um consórcio, né, que não vai ter contemplação imediata, pela constituição, pela estrutura desse contrato, né, que é um grupo que você adere. Perfeito, boa explicação, doutor Isaac. Vamos lá, tem a terceira pergunta de pessoas participando com a gente. Vamos ver quem faz a pergunta para o doutor Isaac. É a Ana Carolina Souza. Ela pergunta o seguinte, doutor Isaac: é possível identificar um golpe? Quais são os sinais mais frequentes? Boa pergunta também, e que conjuga com o que a gente falou anteriormente. Dessa questão da entrada, eu acho que é o principal, desconfiar quando exige a entrada. Eu sei, você está querendo ter um crédito, como é que você vai dar uma entrada, né? Às vezes até vultosa. E principalmente também a empresa. É preciso saber a procedência dessa empresa e com quem você está lidando, se alguém já fez negócio com essa empresa, porque o que está cheio isso na internet são de pessoas oportunistas querendo, de alguma forma, utilizar esse dinheiro da entrada do consumidor enganado, e na hora que a pessoa quer cancelar o contrato, elas informam que, como se trata de consórcio, só pode devolver o dinheiro no final do consórcio. Se for um consórcio de 180 meses, né, quer dizer, mais de 10 anos para a pessoa receber o dinheiro, né, pode ser de menos tempo. Então, eles ficam utilizando esse dinheiro por muito tempo, né, fazendo uso financeiro desse dinheiro, utilizando, e querem devolver ainda com descontos de taxas e multas e encargos depois desse período, né? Então, eles usam o dinheiro do consumidor e depois ainda devolvem descontando, né? Então, e isso está acontecendo, eu estou percebendo que quase uma organização criminosa, mas são várias empresas diluindo esse tipo de atividade, que eles estão realmente angariando esse dinheiro e fazendo essa devolução a longo prazo e descontando o dinheiro. E se fizer essa devolução, ainda tem isso. Entendi. Né? É uma forma de forçar você a fazer o consórcio disfarçadamente, né? Porque talvez quando se fala, quero fazer um consórcio, muitas pessoas às vezes acabam dando, não quero consórcio, não quero, eu preciso de uma linha de crédito. Não, mas é a mesma coisa aqui, rapidamente, não é isso, doutor Isaac? Exatamente. Perfeito, muito bem. Vamos lá, tem a quarta e última pergunta dos nossos telespectadores, querem fazer aqui para o senhor. Doutor Isaac, vamos ver então quem faz a pergunta agora, é o Sérgio Oliveira. Ele pergunta o seguinte: doutor, o que fazer caso tenha assinado um contrato de consórcio e se sentiu lesado ou enganado? Excelente questionamento do Sérgio. Nesse caso, se você chegou a assinar o contrato, chegou a fazer o pagamento dessa entrada ou de alguma parcela, aí é procurar os órgãos de defesa e proteção do consumidor, né? O PROCON, a Defensoria, o Ministério Público, que estão todos de portas abertas, né? A gente tem aqui o número do telefone, dos contatos pelo WhatsApp, e-mail, para atender, porque o que nós entendemos, né? Não só a Defensoria Pública, mas isso, como já está se repetindo, já tem julgados interessantes sobre esse tema, é que falta o dever principal na relação de consumo, que é o dever de informação. Esses vendedores, essas empresas, eles enganam, eles omitem, eles faltam com a verdade. E aí o consumidor é enganado com a promessa de contemplação, de oferta de crédito em curto prazo, de maneira facilitada, sem olhar score de crédito, sem restrição. E aí, quando a pessoa geralmente o que acontece, Wilson? Deu 15 a 45 dias. O consumidor vai no 46º dia procurar a empresa, e aí ele vai descobrir que não fez uma linha de crédito facilitado, financiamento, porque geralmente essas empresas se apresentam como financeiras, né? Financeiras desconhecidas, mas as pessoas, até por falta de instrução, às vezes por avançada idade e sem a assistência de alguém que possa orientar, elas chegam a assinar esses contratos. E aí vem a dor de cabeça. Então, é nos procurar para que nós possamos buscar
resguardar os direitos dessas pessoas, desses consumidores, e ter o seu dinheiro de volta, inclusive com danos morais, pelos enganos, pelos constrangimentos que passaram, né, e pela todo esse transtorno decorrente dessa fraude, que assim a gente pode chamar, né, porque falta realmente a boa-fé da empresa e dos vendedores ao querer vender um serviço, um produto a todo custo, né, sem esclarecimento das características, das especificações, dos prazos, das taxas. É isso que está acontecendo. É o que você falou há pouco, né, eles, de toda forma, vender o seu peixe, né, e depois o consumidor que procure os seus direitos. E aqui a gente está para buscar resguardá-los. Perfeito. E a Defensoria, então, estará sempre à disposição para dar esse auxílio jurídico, né, e esse acompanhamento também. Doutor Isaac, só para a gente finalizar por conta do nosso tempo, a gente está apertadinho, já ultrapassamos o nosso tempo, mas o assunto é bastante recorrente. Nós temos várias pessoas aqui perguntando, querendo participar, mas infelizmente o tempo não vai dar para a gente fazer isso. Mas algumas pessoas perguntando, por exemplo, se as pessoas que vão até o local, que recebem esse contrato, se elas podem levar para que a Defensoria possa analisar o contrato e dar um aval se aquilo é um consórcio, ou se você está fazendo uma linha de crédito antes que ela assine o contrato. Isso pode acontecer com a Defensoria? Perfeito isso. A Defensoria está de portas abertas para esse trabalho prévio de realmente dar assistência jurídica, e é bom ficar bem claro que a assistência jurídica da Defensoria não é só entrar na Justiça, no Judiciário. Nós estamos para compor, buscar fazer acordos, principalmente no campo extrajudicial, e fazer análises, consultas processuais e contratuais também. Então, antes disso, se o consumidor, a pessoa está com a dúvida, deixa eu ver aqui, vou levar lá na Defensoria, a gente está de portas abertas, eu acho muito de boa monta realmente fazer isso, e a gente vai sim dar a orientação, fazer a consulta e passar todas as informações necessárias para que a pessoa, o consumidor, ela assine ou não assine, né, um contrato que ela muitas vezes é um sonho, né, de realização pessoal, né, de um carro, uma moto, uma construção, uma reforma residencial e uma compra de um terreno, de um imóvel. Então, é um passo importante para você ser decepcionado, ser frustrado, né, de uma forma que está acontecendo tanto. Perfeito, muito bem, doutor Isaac, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e dando essa dica legal para que as pessoas, como o senhor bem disse, não procurar só a Defensoria quando o problema já estiver instalado, mas fazer a prevenção, aproveitar esse auxílio jurídico gratuito que o Estado oferece, a Defensoria está pronta para isso, para que você possa analisar, viu lá o contrato, o doutor Isaac olhou e disse, olha, esse contrato aqui não vale a pena, é golpe, não entre, já evita toda uma problemática futura, né, doutor Isaac? Então, mais uma vez, perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Boa tarde.